criminalidade baixa. Isso explica muito o que a gente está vivendo no Brasil. Então precisa haver consequência para o traficante que bota a pessoa no micro-ondas no Rio de Janeiro e para o gangster que está no Supremo Tribunal Federal, que deu um golpe de Estado no país e tomou a liberdade dos cidadãos. Ele também precisa sofrer as consequências. Então é nisso que a gente está trabalhando, para que haja accountability para o Alexandre de Moraes, que foi, dentre todos, e há muitos cúmplices nessa história, que pelo menos ele sirva de exemplo. O crime não compensa, nem para ministro do Supremo Tribunal Federal. Léo? Vamos lá. Muitas das perguntas já foram comentadas aqui, tá? Mas eu tenho mais uma aqui, ó. O Wellington Ramos que pergunta: por que o Bolsonaro, no final do governo dele, nomearia o general Júlio César de Arruda para o comando do Exército, indicado pelo governo Lula, se a intenção do ex-presidente era o tal golpe de Estado? Deu para entender a colocação? Não. Tá sendo irônico. Acho que essa daí é pro Demori. Ou pro Diogo, na verdade. Porque na verdade ele tá dizendo Ele tá falando o seguinte: que tipo de ditador vai querer dar um golpe, nomeando como chefe das Forças Armadas o indicado por aquele que ele quer dar o golpe? Né? Então ele tá falando, na verdade, é que, obviamente, Bolsonaro não queria dar um golpe. Porque quem quer dar o golpe, se ele quisesse dar o golpe, ele não nomearia os indicados do Lula para serem os chefes das Forças Armadas. É mais um argumento que ele tá colocando, tá apresentando. Quer comentar alguma coisa? Eu queria talvez fazer um comentário, uma pergunta, na verdade, puxando esse assunto, Eduardo. Porque o seu pai usa muito a expressão estar dentro das 4 linhas da Constituição, atuar dentro das 4 linhas, e que todas as conversas que ocorreram entre a eleição de Lula e o final do ano, né, de 2022, na verdade eram conversas para ver o que era possível ser feito dentro das 4 linhas. Né? Eu queria que você explicasse exatamente o que isso quer dizer, né? E puxando pela questão da liberdade de expressão, como que você imagina que um estado de sítio, um estado de defesa, ou qualquer medida dentro das 4 linhas, entre aspas, que fosse adotada, não resultaria também, né, numa restrição à liberdade de expressão com quem não concordasse com essas medidas? Mas calma aí, Gil, tá ocorrendo aqui um conflito, né, de teoria jurídica, porque é o seguinte: tanto o Estado de Defesa quanto o Estado de Sítio são mecanismos constitucionais. Sim. Não dependem exclusivamente do presidente. Né? Você tem que convocar o Conselho da República, e aí são vários integrantes, tá? Inclusive presidente do Senado, presidente da Câmara, né, ministros de Estado. Depois de apresentar uma proposta, mandar para o Congresso Nacional, que num quórum qualificado, ou seja, muito mais difícil do que as votações de lei ordinária, para a aprovação e a permissão que o presidente possa, então, baixar aquele decreto. Então, isso tudo é um processo rigorosíssimo. Né? O que o Bolsonaro fez, na verdade, né, ele pagou missão para os seus assessores, pessoas do entorno dele, para verem o que vocês encontraram de solução, porque está ocorrendo um momento turbulento aqui no país. As pessoas voltaram, cada uma falou do seu ponto de vista. Bolsonaro não acatou nenhum deles e deu conta de fazer a transição. Foi simples, foi isso aí que aconteceu. Agora, não tem nada de extraordinário disso. Eu tenho uma dúvida. Não, eu queria só pedir a complementação do Eduardo sobre o que aconteceria, né, se essas medidas que foram cogitadas... Sim, pode falar então, eu te pergunto, o que você acha que aconteceria em estado de... Não, eu não estou sendo entrevistado, Paulo. Não, eu não estou sendo entrevistado. Não, eu Mas fiz você fez uma pergunta sobre o estado de sítio. Você sabe o que diz a Constituição sobre liberdade de expressão em caso de estado de sítio e estado de defesa? Há várias limitações que são impostas, né? Quando existe... Não, Paulo, eu fiz a pergunta para vocês. Eu fiz a pergunta. Eu não sou entrevistado. Não, eu não sou entrevistado. Eu quero saber o que aconteceria com a liberdade de expressão se alguma das medidas cogitadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro fossem impostas naquele momento. É isso que eu quero saber. Mas por que gerariam problemas de liberdade de expressão? Você está dizendo que há várias restrições. Eu fiz a pergunta para vocês, Paulo. Eu conheço sua estratégia de jogar pro lado de lá. Eu estou fazendo a pergunta. Se vocês dizem que não tem, não tem. Honesta. Então, se vocês dizem que não tem nenhuma... Na Constituição Federal... Eu quero saber o seguinte, se Lula não fosse empossado depois de vencer as eleições, né, porque essa, obviamente, era a intenção, né, o Bolsonaro considerava que havia sido roubado nas eleições, correto? Está correto isso? Essa é a opinião de vocês e do Bolsonaro,
correto? A minha opinião é que uma eleição onde você não pode criticar o Lula, onde você não pode fazer transmissão ao vivo a partir da sua casa, onde você não pode exibir imagens das maiores manifestações de rua, né, que ocorreram no 7 de setembro em favor de um político, você acha que isso é uma eleição normal? Ok, Na minha então... opinião, se é que a gente ainda tem opinião no Brasil, sim, foi muito roubada. E eu não estou nem falando das maquininhas ainda. Perfeito. Então, o Não pode falar das ex-presidente maquininhas, Jair que Bolsonaro senão cai o- cogitou ver quais eram as opções que haviam, né, para que Lula não fosse Mas empossado. você está inferindo que ele queria Não. ver isso daí porque ele não gostou do resultado eleitoral. Eu estou falando que existia um momento turbulento no país, e tanto é verdade que ocorreu até o 8 de janeiro, quando o Bolsonaro nem mais presidente era. Não, as reuniões todas giram em torno das fraudes nas urnas, com o argentino Serimedo, as reuniões com o comandante da Marinha, com o comandante da Aeronáutica, O que com o fazer Frei em Gomes. tudo gira, mas tudo bem. As reuniões, Eduardo, desculpa. As reuniões para se saber o que se poderia fazer, entre aspas, dentro das quatro linhas, giram em torno da suposta fraude nas eleições. Isso é bem claro nas conversas todas. Então, assim... E qual o problema? Não entendi qual o problema. Qual o problema? Não, repete a pergunta. Não, eu quero saber o seguinte, né? O que vocês imaginam que ia acontecer em relação à questão da liberdade de expressão, que vocês dizem defender, se isso tivesse sido bem sucedido, né? Se o seu pai Mas tivesse... eu tô tentando entender de onde você tirou essa pergunta, porque eu perguntei a você por que você acha que estado de sítio ou estado de defesa trariam qualquer restrição à liberdade de expressão. A pergunta, Paulo, se deve ao fato de que a população brasileira foi às urnas, votou e saiu um resultado que era o resultado de que o vencedor era Lula, certo? Se isso fosse de alguma forma revertido naquele momento por essas medidas que, obviamente, vocês dizem que não aconteceram, né? Que não foram discutidas, essas que o Demore acabou de citar. Eu não disse que não foram discutidas, não. Ok. Então foram discutidas. Quais medidas foram discutidas, Paulo? Você acabou de listar duas, estado de sítio e estado de defesa. As duas foram discutidas. Inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro citou isso em entrevistas. Né? Intervenção no TSE, sequestro de perguntou... comunicação de ministros do TSE, tudo isso. A Dilma Rousseff. Não, peraí. Vamos organizar a pelota aqui. Tudo isso. Vocês falaram o seguinte: foi discutido o estado de sítio e estado de defesa. Sim, o ex-presidente Jair Bolsonaro citou isso como algumas das medidas que ele cogitou, ok? Eu quero saber o seguinte, se Lula não fosse empossado e as medidas que Bolsonaro disse que estava cogitando fossem implantadas para que isso acontecesse, o que ocorreria com a liberdade de expressão no Brasil? É essa a pergunta. O Brasil ia subir nos índices de liberdade de expressão? O Brasil ia subir nos índices de liberdade de expressão ou ia cair, Paulo? Ia melhorar ou ia piorar? Em relação ao que a gente tem hoje? Não, mas muito. Ia melhorar demais. Mas muito. Eu vou dizer para vocês, é só vocês lerem a Constituição. Primeiro, no estado de defesa, não há nenhuma restrição à liberdade de expressão ou liberdade de imprensa. Se vocês lerem a Constituição, porque o problema é que para fazer uma pergunta dessa tem que ler a Constituição. Não há nenhuma restrição à liberdade de expressão ou liberdade de imprensa dentro do estado de defesa. Dentro do estado de sítio, há restrição à liberdade de imprensa, vedada qualquer restrição à manifestação política. Ou seja, o Brasil hoje, e por isso que eu achei a sua pergunta interessante, Diogo, e realmente você tem prática comigo, porque a gente passou muito tempo tendo embate no ar e eu tenho saudade desse tempo, o Brasil hoje vive um cenário de restrição à liberdade de expressão pior do que se nós estivéssemos vivendo em estado de sítio. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o Alexandre de Moraes já sitiou o Brasil. Ele fez muito além. Os poderes que o Alexandre de Moraes tem hoje no Brasil são superiores a qualquer estado de sítio. E é por isso que a sua pergunta eu achei oportuna. Estado de sítio, para deixar claro, segundo a Constituição, pode restringir direito de ir e vir, sigilo de correspondência e comunicações, pode abrir o seu e-mail e a sua carta aqui na porta da sua casa. Reunião pública, pode falar, ó, não pode mais reunir 5 pessoas na esquina de um bar, senão a reunião pública vai preso. E, em alguns casos, liberdade de expressão e imprensa. Então, eu acho que pioraria bastante. Isso tudo depende da aprovação. Ou seja, está pior hoje. O presidente não faz nada. Ou seja, era o que estava sendo pior hoje, Paulo. Não dá para se reunir numa esquina no bar hoje. Isso foi descartado. Calma aí, para concluir meu raciocínio também, só um instantinho.
Isso tudo daí foi descartado pelo presidente Jair Bolsonaro, nada disso foi verificado. Agora, se você quiser, eu cito diversos atropelos que o Alexandre de Moraes fez com relação, né, à nossa liberdade de expressão. A começar essa decisão da STF de 2 semanas atrás, né, dando um novo modelo de censura, onde eles simplesmente atropelaram o Congresso. Né? O presidente Bolsonaro joga nas 4 linhas. Se fosse essa a medida a tomar, ele mandaria para o Conselho da República, depois para o Congresso e depois viria o decreto. O STF não, o STF ignora absolutamente tudo disso. O Barroso fala que o Congresso está demorando a legislar, então quem vai legislar somos nós do STF, e empurram, né, um novo modelo de censura que pode ser exportado para o mundo inteiro. E o Trump, que está querendo evitar isso daí, ainda é atacado. Veja que loucura, o medo do estado de sítio. Liberdade de imprensa você já não tem hoje. Já discutimos em detalhes, não vou me repetir aqui. Liberdade de expressão, 61% dos brasileiros têm medo de expressar as suas opiniões em rede social. Liberdade de reunião, certamente você não tem. O Alexandre, inclusive, tem a caneta para proibir determinadas manifestações. E as pessoas têm medo de ir a manifestações. Tem até ONG internacional. Presas. Tinha 200 pessoas na Paulista no domingo aqui, gente, com foto do Bolsonaro. Você tem policial federal infiltrado dentro de grupo de WhatsApp das pessoas, que a Gestapo quer ouvir o que as pessoas conversam. Você tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal de quebrar em massa conversas de ordens de pessoas, e tem uma discussão até com a participação do André Mendonça no STF, muito boa a esse respeito, de pessoas que tiveram contato com investigados, sem precisar de autorização judicial. Então, na prática, Demori, o que eu quero dizer a você é que nós já vivemos uma situação muito pior do que a prevista dentro do estado de sítio, com a diferença: o estado de sítio é decretado por um presidente da República com aprovação e com prazo do Congresso Nacional. Nós temos um estado de sítio decretado pelo Alexandre de Moraes desde 2019, que não tem fim. É por isso que a gente está na situação que a gente está, pô. Você está preocupado com o estado de sítio só pelo Bolsonaro? Não, só pelo contraponto do, como a gente falou, né? O Eduardo e o Paulo defendem, tem uma visão sobre... Não, só trazer... Eu ainda estava na fase da pergunta, e eu ainda vou refazer essa pergunta minha de novo, de uma outra forma, tá? Porque o Paulo, eu conheço o Paulo, já conversamos muito, já debatemos muito, ele joga para você, porque depois eles usam cortes de internet, que é uma forma de desqualificar eu sabia que você não pessoa. Sabia eu sei, Paulo. Tudo bem. Eu vou fazer a pergunta de uma maneira mais simples, porque talvez eu tenha feito ela de uma maneira um pouco complicada. A questão é a seguinte: tivesse sido adotado alguma dessas medidas que o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que tinha cogitado, né? Se no dia seguinte, né, ou uma semana depois, ou alguns meses depois, uma pessoa como eu, um jornalista como eu, o Demori, ou qualquer outra pessoa que dissesse que aquilo era um golpe, o que aconteceria com essa pessoa? Né? Se ela poderia continuar dizendo e acusando aquilo de ser um golpe. O que aconteceria com essa pessoa? Ela teria a sua liberdade de expressão garantida? Absolutamente? Absolutamente nada. Diogo, absolutamente nada. Assim como várias pessoas disseram, né, que em 2016 houve um golpe, né, se referindo ao impeachment da Dilma Rousseff, e o Bolsonaro não falou nada, mesmo tendo votado a favor do impeachment. O Bolsonaro não é um ditador. Vocês tentam pintar essa imagem de uma pessoa que durante 4 anos foi chefe supremo das Forças Armadas e não tomou absolutamente nenhuma conduta nesse sentido. O que me causa estranheza é que a gente debate tanto essa questão, vindo algumas pessoas a tratar como se fosse um golpe, e olhando para trás, a Dilma fez a mesma coisa. A Dilma debateu essa questão. E o general Vilas Boas colocou no livro dele que não foi adiante, porque àquele tempo, né, os líderes militares tinham mais respeito, e ele segurou essa onda aí da Dilma Rousseff. O Bolsonaro recebeu propostas, debateu, cogitou, e aí vocês estão falando de golpe, uma coisa que nem se iniciou a execução, que tecnicamente, né, levada ao pé do juridiquês, não teve nem o primeiro ato executório, e ainda que se tivesse ocorrido, seria algo constitucional, que dependeria do apoio do Congresso. Então, meu Deus do céu, é uma loucura querer pintar isso. Acabei de falar de um presidente que não fechou nenhuma imprensa, o Moraes fechou. Eduardo... Um presidente que permitiu o livre funcionamento do Congresso, o STF atropelou. A gente não votou a 2630, né, o PL da censura, mas o STF, né, o Barroso, disse que o Congresso está demorando, então a gente vai regulamentar aqui as Big Techs. Então, isso tudo é que me causa estranheza. Não o presidente chegar e cogitar, receber input, né, receber ideias e resolveu não acatar nenhuma delas. O Eduardo... Bolsonaro, vocês estão deixando claro que é uma pessoa altamente democrática. É um estadista. Eduardo, não, acontece, Diogo, não, você só disser pra... que o STF deu um golpe. Eduardo... O que acontece se você disser? Você está perguntando se houvesse o estado de sítio e o Bolsonaro
decretasse o estado de sítio, o que aconteceria se as pessoas dissessem que ele deu um golpe? Eu te pergunto hoje, num caso concreto, em vez de a gente viver num mundo além da imaginação. O que acontece com quem diz que o STF deu um golpe? Faço críticas frequentemente a decisões do STF, eu tô aqui, tá tudo bem. Não, foi isso que eu disse. Eu duvido você passar a live do argentino no seu canal. Porque eu não faria rebater, isso. Vai rebatendo ponta a ponta. Eu não colocaria um argentino falando fake news sobre as eleições. Pois é, eu duvido você entrevistar o então argentino. desmente a fake news dele, acaba com a credibilidade dele. Já foi desmentido. Mas Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta objetiva aqui. Traz aqui no Inteligência Limitada, duvido. Só uma pergunta objetiva aqui. Só complementar a pergunta, depois a gente pode ir pro chat. Se não aconteceria nada com jornalistas num eventual novo governo do Bolsonaro, mesmo tendo perdido as eleições, eu queria saber por que a ABIN, dita assim, paralela, me monitorou desde 2019 até 2022. Minha localização, da minha família, onde eu ia, com quem eu me encontrava, meu telefone. Por que eu fui monitorado pela ABIN paralela? Eles queriam, eventualmente, num estado de sítio, me dar um presente, um prêmio? O que aconteceu? Não sei, mas o meu sigilo telemático está quebrado desde 2022. O que ia acontecer comigo? Sem nem processo. O meu foi sem decisão. O meu foi sem decisão judicial, Paulo, pela BIM paralela, por agentes que estavam contra a lei. Por que, Eduardo, que eu estava sendo monitorado enquanto jornalista? Eu não entendi. Calma aí, Demoli. Quem fez isso foi a BIM ou foi a BIM paralela? É a BIM paralela que o seu pai conhece muito bem. Por que eu fui monitorado enquanto jornalista? O que queriam saber sobre a minha vida e o que aconteceria com pessoas como eu? Todo respeito, você não é tão importante assim a ponto de colocar o foco em cima de você, Demônio. Se Bolsonaro quisesse fazer qualquer tipo de coisa, a BIM paralela me monitorou porque, Eduardo, ele poderia ter lançado mão desse abuso inteiro. Desqualificação pessoal não vai... fatos que ninguém conhece. Opa, tem uma investigação da Polícia Federal com provas absolutas sobre o monitoramento. Tem uma investigação agora da Polícia Federal. Você está dizendo então que a Polícia Federal mentiu nessa investigação da BIM paralela e nada daquilo aconteceu. Sempre os mesmos delegados é que tomam conta dessas investigações que são sempre abertas pelo Alexandre de Moraes. O log de informações do software. O log de informações. Pegar o Eduardo Bolsonaro, o cara que falou, use a sua criatividade para fechar a revista Oeste. Eduardo, o log de informações da First Mile. O log de informações do software israelense First Mile, que mostra o monitoramento contra mim. Desqualificação pessoal nesse momento não vai adiantar. Acho que a gente está indo bem até o final, Eduardo. Não precisa. Deixa eu te perguntar de novo. Eu fui monitorado, segundo uma investigação da Polícia Federal, e segundo declararam, próprios agentes da ABIN declararam em juízo que esse monitoramento aconteceu com várias pessoas. Eu fui uma delas. Lá está o meu telefone, os lugares onde eu andei, com quem eu falei. Por que diabos o governo Bolsonaro estava monitorando jornalistas? Essa é uma pergunta bem simples. O First Mile foi comprado durante a gestão do Temer. Mas foi usado durante a gestão do seu pai. Pelo Ramagem, que inclusive falou que era um instrumento muito ruim, muito ineficaz, só faz geolocalização. Então, quando você abre ali uma geolocalização do Congresso, você vai pegar os 30, 40 mil pessoas que estejam ali. Né? Então, não tem, né? Pessoa fulano de tal foi ou não foi. Gente, pelo amor de Deus, qual é o interesse que existia nisso daí? Qual foi o resultado disso? O que foi feito? Agora, a ABIN, ela levanta né, informações de diversas pessoas. Eu acho que o delegado Ramagem é a pessoa mais apropriada para você fazer esse tipo de pergunta, Demônio. Agora, não tem nada de palpável. Por que estão colocando Carlos Bolsonaro em cima disso? Não tem nada a ver. Né? Pegaram ali umas conversas, negócio de assessora dele, é sempre o Phishing Expedition, né? Igual fizeram com o Bolsonaro. Pegaram lá na casa dele o celular dele, falaram que ele estava fazendo falsificação de cartão de vacina. O presidente sempre falou que nunca tomou vacina nenhuma. Né? E aí, depois, a partir disso daí, começam a surgir vários fatos. E vai se inventando narrativa em cima de narrativa, né? Coisa em cima de coisa. Se eu estava ali no Congresso, de repente eu também fui monitorado. De repente sabiam lá o georreferenciamento, onde é que estava o meu telefone. Caiu ali no georreferenciamento de, sei lá, de um aparelho desse daí. Eu quero saber o seguinte, cadê a imprensa fechada? Cadê o jornalista calado? Cadê a facada? Cadê a tentativa de assassinato? Paulo, você é a favor que agências de inteligência monitorem jornalistas sem ordem judicial? Você é a favor ou contra isso? Depende do que você quer dizer com monitore. Porque não, monitoramento com software. Não, gente, está comprovado o monitoramento. Não adianta vocês fazerem certos monitoramentos. Você sabe como funciona o First Mile? Você sabe como funciona o First Mile?
Eu não, por isso que eu tô te perguntando. Então eu vou te explicar. É um software que você coloca Isso. o celular, o número específico de uma pessoa, não é assim que você joga uma rede. Você pega o número de uma pessoa, coloca lá e você monitora 24 horas por dia a localização dela para entender com quem que ela tá falando, com onde ela tá se encontrando, em que momento ela tá. Isso não pode ser feito sem autorização judicial. Isso comprovadamente foi feito no Brasil durante o governo Bolsonaro pela BIM. Você acha que isso é de coisa de um país democrático ou de um país ditatorial? Eu acho que se não há suspeita a seu respeito, você não deveria ser monitorado. Mas aí eu te faço uma pergunta. Perfeito. Então você não concorda. Deixa eu te dar a contrapartida dessa história. Porque eu acho que eu fiz uma concessão justa aqui a você. Deixa eu te dar uma contrapartida. O Rodrigo, eu não vou personalizar, eu vou pegar o caso do Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino está desde 30 de dezembro de 2022, ou seja, há 2 anos e 8 meses, com o sigilo telemático, bancário e fiscal dele quebrado, sem sequer ter sido notificado pela justiça para poder apresentar uma defesa. Você concorda com isso, Demori? Eu fiz uma concessão do seu lado. Se não foi notificado, não concordo. Mas, veja, passou por uma autorização judicial. No meu caso, nem isso aconteceu. Mas a gente está dizendo que a autoridade judicial é o ditador. Bom, então, aí é a opinião de vocês. Se passou vocês. por uma ordem do ditador, do Bolsonaro, você está de acordo? Aí é a opinião de vocês. A gente está discutindo que não pode haver. Eu não reconheço a autoridade judicial do Alexandre de Moraes. Da mesma forma que você não deveria reconhecer a autoridade de um ditador Bolsonaro, caso ele existisse. Então não pode você justificar o ato do ditador com a vontade e a decisão dele próprio. Porque senão é loucura. Qualquer ato autorizado pelo Alexandre é justificado. Então eu fiz uma concessão justa aqui a você. Eu sou um amante da liberdade de imprensa, você me parece ser também. Eu sou contra qualquer monitoramento de jornalista, a não ser que ele seja suspeito de alguma atividade criminosa, para uma investigação policial. E sempre nos limites do que a justiça determina que precisa de autorização judicial ou não. Eu pergunto a você e estou explicando o caso do Rodrigo Constantino, que não é nem o meu é idêntico. Mas o Rodrigo Constantino, até hoje, 2 anos e meio, ele não foi acusado de crime nenhum. Não houve nada. E eu estou falando não de monitoramento de onde ele está, porque o Alexandre também mandou ordem às redes sociais pedindo localização e outros dados. Eu estou falando do sigilo fiscal do sujeito, do sigilo bancário, do sigilo telemático. Ninguém quebrou o seu sigilo telemático. Sigilo telemático, para a audiência que não está entendendo o que é sigilo telemático dá autorização de ouvir o que você está conversando, com quem está conversando, os seus e-mails, os nudes que a tua namorada te manda por mensagem, o que quer que seja. É uma coisa muito mais violenta, Demori. Olha a preocupação que você está tendo com um hipotético regime de exceção do Bolsonaro, enquanto você, hoje, vê com naturalidade a perseguição de um colega jornalista. E isso é que eu faço um apelo aqui a vocês, gente, porque isso tem que ser um denominador comum entre nós. A gente não pode compactuar com esse tipo de coisa. Tudo que for errado, eu vou contra. Eu volto a dizer, eu sou o cara do Lula livre na direita. Eu atacava Sérgio Moro, atacava o linguajar do Alexandre de Moraes. Eu criticava o Sérgio Moro enquanto a direita estava fazendo o balão dele na Avenida Paulista. Então eu peço uma concessão a vocês, Demori. Uma concessão de honestidade, uma concessão de que a gente precisa reestabelecer a liberdade de expressão. Só isso. Não é muito para pedir. Ok, eu queria pedir um comentário do Eduardo Bolsonaro sobre uma declaração feita pelo senador